Hoje no Rio de Janeiro tá quente. Acho que tá uns 33 graus por aí. Vamos lá. É a segunda vez que isso acontece. Isso mostra que o mimo que a CBF fez com o Mário de levar ele para participar da delegação, chefiar a delegação lá nas eliminatórias contra a Argentina e Colômbia, ficou por isso mesmo, porque impressionante. Teve um árbitro que não me vê o nome agora, ele estava suspenso, aí ele voltou de suspensão. Daí o jogo dele após a suspensão era o jogo do Fluminense. Aí ele apitou o jogo do Fluminense e prejudicou o Fluminense. O cara voltando de suspensão, ele tinha dado um pênalti polêmico lá no jogo de Sport Palmeiras. Foi nesse Campeonato Brasileiro. Olha que vamos para a oitava rodada ainda. E sem falar da quantidade enorme de pênaltis, principalmente no áreas, que não são marcados contra o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Pênalti não marcado, Fluminense prejudicado, árbitro volta de suspensão, vai logo na escala do Fluminense. E agora tem um árbitro que está suspenso por 15 dias. Teve o julgamento dele lá pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, que foi convertido em advertência, e adivinha qual é o jogo que ele vai apitar? Fluminense Atlético. Impressionante, né? É impressionante. Estão querendo acabar com o Fluminense de vez. Já não basta as coisas dentro de campo que não dão certo. Estão querendo também que os homens de amarelo, de preto, quem apita os jogos do Fluminense, também arrebente conosco. O STJD toma a decisão sobre o árbitro escalado para apitar Atlético Mineiro e Fluminense na Arena MRV, estreia do gramado sintético pela 8ª rodada, o jogo às 17h30. Retrospecto do Fluminense em grama sintética é muito ruim. O árbitro catarinense Ramon Abate Abel, conhece o Ramon Abate Abel? Eu sei que vocês sabem quem é. Está liberado para apitar a partida entre Galo e Fluminense nesse domingo às 17h30 pela 8ª rodada do Brasileirão. Isso porque o juiz teve uma suspensão de 15 dias convertida em advertência pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD. Então, em vez de cumprir os 15 dias de suspensão, 2 semaninhas, converteram para uma advertência para que ele pudesse apitar Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense está lascado ou não está? Brincadeira. Aí eu vou ter que aturar o Ramon Abate Abel apitando o jogo e o Fluminense na grama sintética. Olha o menos mal que o Galo também não está acostumado a jogar em grama sintética. Seria interessante o Fluminense transformar um dos campos em grama sintética lá do CT ou as Laranjeiras, para atender as meninas, os garotos da base e também a equipe profissional, ou algum campo de Xerém, deve ter, cara, não é possível. Olha o retrospecto do Fluminense em grama sintética. Já vou falar do Michael e do Cebolinha, que estão de saída do Flamengo. Cabe destacar que o retrospecto do Fluminense em gramados sintéticos do Brasil é preocupante. Ao todo foram 21 jogos disputados no Engenhão, Arena da Baixada do Atlético Paranaense e o Allianz Parque. Ainda bem que o Atlético Paranaense está na Série B. O Fluminense soma 3 vitórias, 3 empates e 15 derrotas em grama sintética. Na Arena da Baixada são 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Mas perde mais do que ganha em campos assim. No campo do Palmeiras, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No campo do Botafogo, 6 jogos e 6 derrotas. Aí vamos para a Arena MRV, que bicho vai dar. Então essa situação aí. Galo, grama sintética, jogo fora de casa, Ramon Abate Abel, que era para estar suspenso, vai apitar o jogo do Fluminense. E é isso aí. Vamos ver se o Renato aproveitou esse tempo aí. Que ele ficou treinando, que não foi lá para Bolívia, que ele estava com atestado. Cara, o departamento médico do Fluminense está vazio. Até o Otávio que estava lá já está fazendo trabalho na academia, pedalando, fazendo ginástica, próximo de voltar. Até o Otávio. Acho que o único participante no departamento médico, o único paciente ali é o Cano. O Cano ainda está lá. Riquelme, ele já está há um tempo participando das atividades, o Thiago Silva também, o Isaac já voltou na altitude. Há chance, não confirmada ainda, do Riquelme ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não sei se
vão dar mais uma semana para ele, ou ele volta no meio de semana contra a União Espanhola, que a gente vai precisar do Riquelme no meio de semana pela Sul-Americana, que esse jogo ficou importantíssimo. É inadmissível o Fluminense ser eliminado num grupo mequetrefe como esse da Sul-Americana. Então pode ser que o Riquelme seja relacionado no meio de semana. Mas nunca se sabe. O Isaac, para mim, foi uma surpresa o Isaac ser relacionado lá para o jogo em La Paz. E o Thiago Silva também, é a mesma situação. Eu acho que só o Thiago Silva não vai ser relacionado para esse jogo contra o Galo, porque o jogo é com grama sintética. O Thiago Silva tem esse probleminha aí no tornozelo, no calcanhar, com esse tipo de gramado. Então ele é sempre preservado para esse tipo de jogo. Mas ficou bem claro que o Thiago Silva não é para jogo de Copas e é para jogo de Campeonato Brasileiro. E só não vai voltar contra o Galo por causa do terreno, que é a grama sintética. Senão também seria relacionado para essa partida. Então, estou à disposição, dependendo da escolha do Renato. Vamos falar do Cebolinha e do Michael. O que aconteceu? O GE soltou uma informação dia 9 de maio, né? Hoje foi isso, pela jornalista Emanuele Ribeiro e Luísa Sá, que o Flamengo precisará abrir espaço no elenco para contratações no meio do ano. O Flamengo que está no Super Mundial. E fala, quem pode sair. Daí na informação a diretoria quer reforçar as pontas, os lados de campo. Lembra que o Renato falou que ele quer trazer também jogadores de lado de campo, de 1 contra 1, jogador de velocidade, jogador de linha de fundo? Porque o Fluminense foi enganado, né, pelo scout. O scout do Fluminense achou que o Canóbio era esse tipo de jogador, e o Canóbio não é atacante, o Canóbio é meia, ou auxiliar de lateral. Podia improvisar se o Diniz, né, estivesse no Fluminense, o Diniz que vai pro Vasco, o Diniz já teria improvisado o Canóbio na lateral. O cara é mais lateral do que ponta. Então foi enganado. Foi enganado também na contratação do Paulo Baia, na contratação do Lavega. Então o Fluminense se mexeu muito mal para esses lados de campo e o Renato já observou isso nos treinamentos. Então ele já falou na coletiva, na última coletiva que ele participou, no último dia que ele foi trabalhar, né, que foi no jogo contra o Sport, ele falou da necessidade e que ele pediu jogadores de lado de campo e de velocidade. Justamente esse tipo de jogador que o Flamengo está procurando. Daí você vai me perguntar, porra, mas tem o Michael e Cebolinha lá, que são as reservas. Tem o Luiz Araújo. O Michael e Cebolinha são reservas do Flamengo. Eles estão procurando jogador de lado? Pelo visto, o Michael pediu para ir embora do Flamengo, o Cebolinha também está insatisfeito com a reserva, e o Flamengo também está insatisfeito com a atuação dos dois. E quer trazer novos atacantes de lado. E aí que está uma alternativa para o Renato, que já trabalhou com Cebolinha, se eu não me engano, no Grêmio e no Flamengo, se eu não estou enganado, e já trabalhou com o Michael no Flamengo também. Então o Renato conhece Cebolinha, também lá do Grêmio, conhece o Cebolinha e conhece o Michael do Flamengo. Então já trabalhou com esses dois jogadores, e esses são jogadores de linha de fundo, de drible e de velocidade. E na minha opinião, não sei a de vocês, coloque a opinião de vocês, eu acho que valeria o investimento. Bom, o que a gente mais vê nas redes sociais é o Fluminense, através da Superbet, através de um mecenas, através de um ser interplanetário com muito dinheiro e otário, vai trazer Richarlison, vai trazer Firmino, vai trazer Neymar. Aí daqui a pouco cai para Alejandro e outros aí. Mas o investimento, o presidente falando que vai trazer um presente para a torcida do Fluminense, algo especial no meio do ano, por que não? Vai lá no rival. Cebolinha está insatisfeito, Michael está insatisfeito, são jogadores de lado de campo, o treinador já trabalhou com esses jogadores, já conhece, são aqui do Rio de Janeiro, não vai precisar nem de mudar de casa. Só vai precisar pular o muro. Para mim, sem problema, irmão. Tá cheio de jogador do Fluminense lá no Flamengo, tem o Gerson, tem o Ayrton, tem o Pedro. Porra, tem uma cacetada de jogador que passou pelo Fluminense, da base do Fluminense, feito em casa, que tá jogando no Flamengo. Pode mandar os bons de lá para cá. Eu acho que o Michael não é tão velho assim, e principalmente o Cebolinha. São dois jogadores de lado de campo de velocidade que são muito melhores que Paulo Baia, Lavega, Serna. Porra, não tem nem comparação, irmão. Michael e Cebolinha. Essa é a minha opinião. Podem me apedrejar, taca a pedra em mim. Então é isso, olha só. Daí o GE falou isso, assim, há indício de que tanto o Michael quanto o
Everton, Cebolinha podem deixar o Flamengo na janela de transferência no meio do ano. Segundo informações recentes, a diretoria do clube planeja reforçar o setor ofensivo com pontas de velocidade e, para isso, considera liberar vagas no elenco, coisa que o Fluminense deveria fazer. Michael já manifestou o desejo de sair no início da temporada e o Flamengo prometeu não dificultar sua saída caso receba propostas interessantes. Ele tem contrato até 2028, esse é o maior problema, mas sua segunda passagem pelo clube não atendeu às expectativas. São 30 jogos, 5 gols e 4 assistências em 2025. Não é tão ruim assim, 5 gols, 4 assistências por ponta. Cebolinha, por sua vez, também é considerado negociável. Resumo, o Flamengo não está satisfeito nem com o Cebolinha nem com o Michael, quer se livrar dos dois. Devido ao histórico de lesões, como a ruptura do tendão de Aquiles em 2024 e desempenho abaixo do esperado. Aí eu estou falando do Cebolinha. Teve um rompimento no tendão de Aquiles e o baixo rendimento. Contusão é a coisa que tem que ficar esperto. Recentemente, ele expressou interesse em retornar ao Grêmio, mas não há propostas formais no momento. A decisão depende das ofertas recebidas. Qual o tempo de contrato do Cebolinha? Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2026, então seria necessário uma rescisão. E o Michael também é a mesma coisa. O contrato dele vai até 31 de dezembro de 2028. E isso aqui que eu estou falando para vocês, Michael e Cebolinha, a insatisfação do Flamengo e dos torcedores do Flamengo, o desejo do Flamengo abrir espaço para vir outros jogadores e não queria mais ficar com esses dois jogadores, a necessidade do Renato de pontas, jogadores de lado de campo, são jogadores que ele conhece, e a minha opinião de que esses jogadores acrescentariam algo para o Fluminense em termos ofensivos, áreas de um lado, Cebolinha na esquerda, ou Michael na esquerda, já é um acréscimo em termos ofensivos pro Fluminense. Essa é a minha opinião. Mas não tem nada, o Fluminense não fez proposta, o Fluminense não se mostrou interessado, esses jogadores não foram oferecidos ao Fluminense. Só acho eu, Alexandre, uma oportunidade de mercado interessante. Acho que valeria uma conversa, uma ideia. O Renato pode participar disso aí, já conhece os jogadores. Então acho que seria interessante. Deixa aí a opinião de vocês, já que há o interesse da saída desses jogadores, da negociação deles com outro clube, ok? Então é isso, rapaziada. Fluminense e Atlético Mineiro no final de semana, meio de semana Fluminense e União Espanhola, depois tem Juventude fora de casa, Aparecidense na Copa do Brasil. Deixa aí seus comentários, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Fui!